Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia 1 ano e meio que eu estava separada. Só que mesmo depois que me deixou para viver com outra, volta e meia meu marido aparecia em casa para tentar me seduzir. Tínhamos 2 filhos pequenos e sempre que vinha ver os meninos, ele já aproveitava para me jogar aquela conversinha mole de sempre, né? Eu sabia que o que ele queria era me levar para a cama. No começo, por sentir falta dele, por acreditar que talvez ele pudesse voltar para mim, eu acabava cedendo. Mas quando me dei conta de que ele só estava mesmo atrás de sexo, mudei de postura e passei a não deixar que ele se aproximasse mais de mim. Minha sogra, ou minha ex-sogra, né? Por incrível que pareça, ficou do meu lado. Não aprovou o que ele tinha feito. A gente morava bem ali do lado da casa dela e sempre me dei bem demais com essa mulher que, olha, parecia até que ela era a minha mãe e não mãe dele. Para mim, ela sempre foi uma pessoa assim, sabe, valiosa demais. Foi ela, inclusive, que não deixou o Reinaldo vender aquela casa quando a gente se separou. Ele queria vender. Aí me dá metade do dinheiro, mas a dona Lúcia não deixou. Disse que, já que ele tinha decidido me abandonar por outra, aquela casa iria ficar para os netos, os seus netos. A casa, na verdade, era dela. Mas quando nos casamos, ela resolveu passar para o nome do Reinaldo. Só que, claro, né? Naquela época, ela não imaginava que ele fosse se separar de mim alguns anos depois. Enfim, pelo fato de sermos vizinhas, a gente vivia conversando. Uma vivia na casa da outra. Mesmo depois da minha separação que, repito, só aconteceu por causa dele. Ele que decidiu se separar, tudo por causa de outra mulher. A gente sempre continuou se dando bem, eu e a minha ex-sogra. Sabe, pessoa boa estava ali. A gente sempre se deu bem e não foi diferente depois que o filho dela me deixou. Um dia, lembro que ela apareceu ali em casa, um sábado à tarde, e a gente que estava ali conversando, até que pelas tantas, aconteceu de, enfim, ficou aquela conversa. Sabia que eu tenho um amigo lá do serviço que também é separado nele? O nome dele é Ismael. Pensa num cara bacana. Não só bacana, trabalhador, honesto, gente boa. Sabe, na hora, quando minha ex-sogra começou a falar desse homem, o que eu pensei? Que ele estivesse interessada nele, né? Que mais que eu podia pensar? Ficou ali elogiando o cara, falando, até que, para minha surpresa, me veio com aquela. Sabia que eu mostrei uma foto tua para ele? E ele te achou bonita? Ué, como assim, dona? A senhora mostrou uma foto minha para ele? Mas por quê? É que eu sempre falo de você lá com o pessoal, né? Dos meus netos. Falo que você é como uma filha para mim. E ele ficou com vontade de te conhecer. Aliás, espera aí que eu vou te mostrar uma foto dele também. Ela falou aquilo, começou a mexer no celular e dali a pouco me passou o aparelho para eu ver a foto do tal de Ismael. Olha, eu achei tão esquisito aquilo porque, querendo ou não, ela era mãe do meu ex-marido. E mesmo assim, falava de mim lá no serviço e fazia até propaganda de mim. Olha, pela foto, eu até que gostei. Parecia um cara assim bem elegante, devia regular em idade comigo, talvez fosse um pouco mais velho. E o fato é que depois de mostrar a foto, ela perguntou: o que você achou mesmo? Bonitão, né? Perguntou aquilo, mas nem esperou pela minha resposta. E já foi dizendo que, se eu quisesse,
daria um jeito de nos apresentar. Lembro que eu falei, mas, dona Lúcia, a senhora está querendo jogar o seu amigo para cima de mim? Ué, por que não? Você está sozinho, ele está sozinho também. De repente vocês se acertam, né? Falei para ela que decididamente não estava pensando naquele tipo de coisa. Pelo menos não no momento. Aliás, não queria saber de outro homem tão cedo na minha vida. Até porque não tinha superado a separação do Reinaldo. Na verdade, eu queria mesmo era cuidar um pouco de mim. De mim, dos meus filhos, da minha casa. Era só nisso o que eu queria me concentrar. Imagine, ela queria me aproximar desse seu amigo. É para se ver o quanto essa mulher gostava de mim. Em vez de ficar do lado do filho, como normalmente acontece, né? Em casos de separação, ela tinha tomado as minhas dores, me dado apoio. Queria que eu refizesse minha vida, que eu fosse feliz, mesmo que não fosse ao lado do filho dela. Até porque não achava justo que eu ficasse sozinha, enquanto o Reinaldo já estava até vivendo com outra. Aliás, foi justamente esse o motivo, né, que o tirou de casa. Essa outra mulher. Mas é como eu já falei. Eu, sinceramente, não estava pensando em me envolver com ninguém. Até porque estava me sentindo bem sozinha. Vez ou outra, no entanto, ela dava um jeito de falar daquele seu amigo. Mas eu sempre deixei bem claro que não estava a fim de conhecer ninguém. Até que tempos depois, um domingo, ela me mandou uma mensagem querendo saber o que eu estava fazendo. Falou que não era para eu mexer com o almoço naquele dia. Que era para eu me arrumar as crianças e ir almoçar lá com ela. Ela já estava terminando de preparar tudo. Volta e meia, isso acontecia. Ela me convidava para almoçar lá na casa dela. Às vezes, era ela que vinha, comia ali com a gente. Enfim, aceitei o convite e falei que em 15 minutos estaria lá. No que saímos pelo portão, notei que tinha um carro parado ali na frente da sua casa. Casa da minha ex-sogra. Mas jamais me passou pela cabeça que ela estivesse recebendo visita. Como éramos de casa, já fomos entrando pela porta. E no que botei os pés na sala, me deparei com a dona Lúcia e aquele homem. Os dois sentados ali no sofá, conversando. Repito, eu nem batia na porta, já entrando, né? Olhei para eles dois ali, ela e aquele homem, e o reconheci na mesma hora. Lembrei imediatamente daquela foto que ela tinha me mostrado. Era aquele seu amigo lá do serviço, o Ismael, que, segundo ela, estava querendo me conhecer. Olha, não vou mentir, viu? Senti até aquele friozinho no estômago, até porque não estava esperando. Ela me fez uma surpresa. Eu, inclusive, estava toda desarrumada, usando moletom, sabe, cabelo preso. Se ela tivesse me avisado que, além de nós, ainda tinha um convidado, né? Eu teria me arrumado um pouco melhor. Tanto que fiquei toda sem jeito quando ela nos apresentou. Ele levantou do sofá, se aproximou de mim e me estendeu a mão. Prazer, Meire. Finalmente a gente está se conhecendo, né? A Lúcia me fala tanto de você. Procurei ser gentil, claro, mas na primeira oportunidade que tive, olhei de cara feia para minha ex-sogra. Puxa vida, ela não podia ter feito aquilo comigo. Devia pelo menos ter me avisado, né? Notei o olhar de interesse do Ismael para cima de mim. Até porque ele nem fazia muita questão de disfarçar. De modo que não consegui me sentir muito à vontade. Principalmente porque ele ficou puxando conversa comigo o tempo todo. Bom, de todo modo, deu para notar que era mesmo um cara bem bacana.
do jeito que ela tinha me falado. Aos poucos fui me soltando, conversando com ele assim, mais descontraidamente. E também percebi que ele se deu muito bem com os meus filhos. Ficou brincando com eles depois ali, fazendo mágica. Pelo jeito, devia gostar de criança. Inclusive, me falou um monte da filha. Mostrou fotos dela. E esse detalhe acabou me tocando um pouco. Em resumo, gostei de conhecer o Ismael. Mas não dei minha opinião quanto àquilo que eu já tinha falado, e falado um monte. Não estava a fim de conhecer ninguém. Pelo menos não naquele momento. Eu estava querendo era ficar sozinha mesmo. Não queria e nem sabia se estava pronta para isso. Minha separação do Reinaldo era meio recente ainda. Fazia pouco mais de 1 ano e meio. E eu ainda não tinha conseguido superar o que tinha acontecido. A ferida estava ainda cicatrizando. De todo modo, depois daquele domingo, a dona Lúcia meio que começou a nos empurrar um pro outro. Ficava falando só coisas boas dele para mim, e tenho certeza que fazia a mesma propaganda minha em relação a ele. Um dia, ela disse que tinha passado meu número para ele, porque já fazia um tempo que ele vinha pedindo, e ainda acrescentou: olha, eu acho que ele vai te ligar para te convidar para jantar qualquer dia, viu? E ó, pode deixar que eu fico cuidando dos meus netos, tá bom? Não se preocupe com isso. E de fato, ele acabou me ligando e me convidando para jantar. Olha, apesar de tudo, acabei aceitando. Até porque ele tinha sido tão gentil, de modo que fiquei até sem jeito de falar não, né? No sábado, ele passou em casa para me apanhar. Minha sogra, como tinha prometido, ficou cuidando dos meus filhos. E quando ficamos frente a frente, e ele comentou que eu estava linda, muito perfumada, confesso que eu senti uma emoçãozinha como que nascendo dentro de mim. E quer saber? Foi uma noite muito, mas muito agradável. Embora não tenha acontecido absolutamente nada demais entre nós. Apesar de ele ter me dito um monte de coisas bonitas, que tinha se encantado comigo. Aliás, ele falou que mesmo antes de me conhecer pessoalmente, só pela foto, imagine. Mais do que isso, falou que queria me conhecer melhor. Ou seja, estava mais do que claro que a intenção dele era ter algum tipo de relacionamento comigo. Eu pedi que a gente fosse assim mais devagar, porque não sabia se já estava preparada para um relacionamento novo. E ele falou que me entendia e queria ter toda a paciência do mundo. Foi assim que a gente foi se aproximando, pouco a pouco, mensagem por mensagem. Até que um dia, marcamos de almoçar juntos. E finalmente aconteceu o nosso primeiro beijo. Ele tomou iniciativa e, para dizer bem a verdade, eu já estava esperando. Quando contei a dona Lúcia, ela vibrou, ficou muito feliz. Chegou a me dar um abraço e falou que era para eu me atirar de cabeça, que tinha todo o seu apoio. Até que um dia, meu ex-marido, filho dela, apareceu ali em casa para ver as crianças e bem nessa hora o Ismael me ligou. Atendi assim meio sem jeito, falei que ligaria de volta, porque não era um bom momento para a gente conversar, eu estava ocupada. E meu ex-marido, que ouviu eu dando a desculpa, ficou me olhando assim de um jeito meio esquisito. E depois me perguntou quem é que tinha me ligado, como se eu ainda lhe devesse alguma satisfação. Não entrei no assunto, imagine. Mas ele ficou todo ressabiado. E depois, como ele foi dar um oi lá para sua mãe, acabou mencionando isso, conversando com ela a respeito desse acontecimento. E depois a dona Lúcia veio me contar. Sabe que o Reinaldo veio perguntar se você anda saindo com alguém? Saber se eu sabia de alguma coisa.
Sério? E a senhora falou o quê? Não falei nada. Mas eu acho que já está na hora de você abrir o jogo, viu? Até porque tem cabimento do Reinaldo deixar da vida dele para tratar da tua, né? Aliás, foi bem isso o que eu falei para ele. Que era para ele cuidar da vida dele, porque vocês não tinham mais nada um com o outro. Tem cabimento agora ficar fazendo esse tipo de pergunta? Olha, como era bom saber que eu podia contar com o apoio dela. Qual é a ex-sogra que fica do lado da gente? Eu nunca vi. No fim, a verdade é que a gente começou a se envolver, até que começamos um relacionamento para valer. Eu e o Ismael. Deixei meu medo de lado e tratei de aproveitar. Até porque já era hora mesmo, né? E a verdade é que aos poucos ele foi me conquistando. Até que um dia a gente combinou de sair e levar as crianças junto. Ele levou a filha dele, eu levei meus meninos e pensa numa tarde gostosa que a gente passou no parque. O tempo foi passando até que um dia acabou acontecendo aquilo que eu já imaginava que fosse acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu tinha saído com o Ismael, deixei as crianças ali com a avó, só que aí o Reinaldo apareceu para ver os filhos. E como não o encontrou, adivinha, ficou me esperando. Eu cheguei meio tarde, já tinha passado das 11 horas da noite, e quando vi o carro dele parado ali na frente, já senti aquela fisgada. Mesmo a gente não tendo mais nada um com o outro, fiquei com medo dele querer arranjar confusão com o Ismael. Ele estava ali na casa da mãe e saiu para fora quando me viu chegando. Pensei até que ele fosse querer brigar, mas até porque chegou do nosso lado ali, todo nervoso, ficou me encarando e olhando feio pro Ismael. E depois perguntou: posso saber onde que você estava? Hein, Miri? Ele me perguntou aquilo, mas não tirou os olhos do Ismael. Em vez de responder, me despedi do Ismael, disse que era melhor ele ir, que depois a gente conversaria. E nem trocamos um beijo nem nada, simplesmente desci do carro e fechei a porta. Fiz isso para evitar confusão. Por sorte, o Ismael me entendeu e foi embora. O Reinaldo ficou ali do meu lado, sabe, me fazendo interrogatório. Repito, como se ele tivesse algum direito. Escuta, quem é esse cara, hein? Pelas tantas, ele me fazendo pergunta e nem me dando tempo de responder. Pelas tantas eu me irritei. Escuta, o que você está querendo cuidar da minha vida, hein, Reinaldo? A gente não está separado? Você não está, inclusive, vivendo com outra mulher? Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Falei aquilo e eu acho que ele não esperava aquela minha reação. Entrei na casa da dona Lúcia para pegar os meninos, que estavam dormindo, e os acordei para a gente ir embora. O Reinaldo ficou ali na sala, falando um monte, reclamando até da mãe dele. E a mãe dele tentando fazer ele entender que eu tinha todo o direito do mundo de refazer minha vida ao lado de outra pessoa. Olha, incrível. O cara largou de mim, sabe, para ir atrás de outra mulher. E agora queria satisfação de eu estar saindo com outra pessoa. Ele não gostou de saber que eu estava saindo com outro cara. Apesar de, naquelas alturas, já fazer, olha, quase 2 anos que a gente estava separado. Os dois ficaram ali conversando, ele com a mãe e eu fui para casa com os meninos. Só que depois, ele foi atrás de mim, querendo conversar comigo. Eu falei que não tinha nada para conversar com ele, e não tinha mesmo.
que era melhor ele ir embora para sua casa, até porque, isso eu cheguei a dizer na cara dele, escuta, tua mulher deve estar te esperando. Ele saiu xingando, sabe? Aliás, falou coisas que não devia ter falado. Era só o que me faltava. Meu ex-marido, que tinha me deixado por causa de outra mulher, que estava inclusive morando com essa outra, queria se meter na minha vida naquela altura do campeonato. Sabe, dando chilique na porta de casa. No dia seguinte, também conversei com a minha ex-sogra, que continuou demonstrando estar do meu lado. O pior de tudo foi que quando o Reinaldo soube que o Ismael era amigo da sua mãe, que os dois trabalhavam juntos e que tinha sido ela quem nos apresentou, ele ficou revoltado. Quebrou o pau com ela. Dali de casa, eu cheguei a escutar a discussão. E depois, ele ainda veio discutir comigo, sabe? Falou um monte. Sabe, a pessoa, quando é grosseira, eu sabia que mais dia, menos dia, ia dar fogo na raviola, né? Só não pensei que fosse tão assim, viu? De uma hora para outra. O que você está falando, Reinaldo? Quer saber? Eu vou vender a casa. Vou dar a tua parte, aí você pode até ir morar com esse vagabundo aí, se você quiser, viu? Mas aqui eu não quero que você fique recebendo esse cara. Essa casa é minha. Tá no meu nome. Como bati de frente com ele, até ameaça ele fez. Aliás, se você quer saber, estou pensando em procurar até um advogado, viu? Para conseguir a guarda dos meus filhos. Eu tenho os meus direitos, se é que você não sabe. Olha, ele falou cada bobagem. Coisas que, sinceramente, não tinha nada a ver. Parecia até que estava bêbado e não se dava conta das asneiras que estava falando. A dona Lúcia falou que era para eu não ligar, que ele só estava despeitado, mas que logo acabaria aceitando a situação. O grande problema é que até hoje ele ainda não aceitou. O tempo está passando, ele continua revoltado, despeitado, como se eu estivesse cometendo um crime, só pelo fato de estar saindo com outra pessoa. Porque eu continuo com o Ismael. Fiquei até com medo de ele acabar se afastando de mim. Tudo por conta do Reinaldo. Mas ele falou que não tem esse perigo, não. Só se afasta de mim se eu não quiser mais nada com ele. Do contrário, enfrenta qualquer coisa para ficar do meu lado. Olha, eu estou pensando seriamente em sair dessa casa. Deixar que ele venda, que cumpra a ameaça, né? E que nos dê a parte que nos é de direito. Só que a dona Lúcia, ela não quer que eu faça isso. Não quer que eu me afaste, principalmente por causa das crianças, né? Ela é muito apegada aos netos, então ela é contra. Falou que eu devo ficar na minha casa, porque a casa é minha. Palavras dela. O Ismael, ele já me convidou para ir morar com ele. E sabe, até para evitar mais encrenca, mais dissabor. Tô até pensando em aceitar. Mas também tenho os meus medos, né? As minhas inseguranças. E se não der certo depois? E se por um motivo ou outro a gente acabar se afastando? Como que vai ser? Bem ou mal, ali eu tenho uma casa, né? Não pago aluguel. Tem também a dona Lúcia, com quem eu sei que eu posso contar. Por isso que estou em dúvida. Tudo por quê? Porque esse homem, ele não aceita que eu tenha a minha vida e que dê seguimento à minha vida, como ele deu seguimento à dele. É incrível. Foi ele que me abandonou, que me deixou com os meus filhos para ir atrás de outra mulher, com quem, aliás, ele está até hoje. Só que quando alguém se interessa por mim, meu Deus, parece que eu não tenho o direito.
Parece que só ele é que pode tentar ser feliz. Queria tanto que ele parasse de implicar e se meter na minha vida. Que me deixasse viver a minha vida em paz. Até porque, será, meu Deus, que eu não tenho o direito de ser feliz de novo? Me responda, será que eu não tenho esse direito?